Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal da CF. Eu sou o Ricardo Tiozão e hoje a gente tem um conteúdo interessante, assim, para quem gosta dos esportivos das décadas de 90, dos anos 90. A gente tem um belo exemplar aqui, um carro raro, foram produzidos aproximadamente 1.800, talvez um pouco menos até. E a gente está falando do Uno Turbo, o primeiro carro turbo, turbinado, né, de fábrica, que foi vendido no Brasil. Ele foi produzido de 94 até 96 e era um carro assim, muito legal para a época, porque não tinha carro turbo. É um Uno, né, que já é um carro leve. A gente sabe qual que é a lenda da escada, tudo isso, que ele já fica muito mais forte. Mas esse carro nem precisa, porque por ele ser turbo de fábrica, ele vinha com 118 cavalos e 17,5 kg de torque. Então, assim, para a época, isso era um absurdo. O carro que andava muito mais que o GTI, que o Escort, que o Kadett, tudo isso da época dele. E esse carro aqui era meu, ele foi meu. Para contar a história para vocês, eu comprei esse carro 3 vezes eu comprei esse carro. Comprei, vendi, porque eu precisava, me arrependi, comprei de volta e aconteceu isso mais 2 vezes. Mas agora, finalmente, ele vai para longe, ele foi vendido e ele está aqui no galpão para fazer umas melhorias, dentre elas a troca da injeção eletrônica. Esse carro originalmente tem uma injeção eletrônica bem arcaica, né, da década de 90. Tinha ainda aquele debímetro, que era uma portinhola que calculava a quantidade de ar que entra no motor. Assim, era terrível, fala bem a verdade. Ele já não tinha mais quando eu comprei, ele tinha uma outra injeção, já uma programável, mas agora a gente vai fazer a instalação de uma Feeltech, um novo acerto no carro no dinamômetro, medir a potência e dar um rolê para mostrar para vocês. Então, assim, acompanhem com a gente esse trabalho, mais uma instalação de Feeltech. Na hora de colocar no dinamômetro para fazer o acerto, eu vou mostrar para vocês como é que vão ser feitos os parâmetros, tudo isso. Lembrando que ele não é mais 1.4, o Uno Turbo originalmente ele é 1.4 8 válvulas, esse carro não é mais. Ele tem um motor 1.6 agora e ele tem pistões forjados. A biela é uma biela bem robusta, aguenta bastante potência, então a gente não tem problema com isso. E o cabeçote, câmbio, toda a parte mecânica dele continua sendo original do Uno Turbo, anteriormente 1.4. Então, vamos ver quanto que vocês acham que vai vir de potência num motor Sevel argentino, né? 1.6, 8 válvulas, pistãozinho forjado, dá pra gente abusar um pouquinho mais do ponto de ignição e pressão. E uma turbina APL 240, que a gente já sabe que rende uma potênciazinha legal, né? Lembrando que é um motor pequeno, 1.6, então a gente não podia colocar ou ter uma turbina muito grande aqui. Eu já sei mais ou menos o número, vou falar para vocês, não vou falar para vocês a pressão, vou falar para vocês a pressão quando estiver no dinamômetro. Então vamos lá, mostrar para vocês as peças que a gente vai colocar. Bom, nesse caso a gente vai instalar uma FT450, atende bem a esse projeto, entrada, saídas, tudo isso. Uma Wideband Nano Pro, que é a queridinha, né, das Widebands hoje em dia. Chicotinho está aqui, vou produzir o chicote, como vocês já sabem, conector por conector, tudo isso. Caixa de relés e fusíveis também, está chegando até por aí. E assim, esse carro ele usa 4 bicos de 80 libras, aquele Deca, é um pouco antigo até, mas um bico que funciona muito bem. Foi testado, equalizado, não tem nenhum tipo de problema. Uma bomba elétrica é o suficiente para ele, ele anda no álcool. E esse carro já veio dessa forma, ele tem 4 bobinas, né? Bobina individual, bobina do Gol G6. Então a gente vai usar bastante saída aí da Feeltech, deixar tudo certinho. A gente vai fazer uma ligação semi-sequencial, que é o suficiente para ele. Esse carro não tem sensor de fase, não tem necessidade de ter. Então ele vai ser uma ligação semi-sequencial com a FT450, Nano Pro e um pouquinho de pressão de turbo, porque como a gente já sabe, pressão não é presunto, mas o motor 1.6 ele precisa de uma bela peça de presunto para poder render uns cavalinhos e deixar o novo dono dele bem feliz, que esse carro vai para o sul, vai lá para o Rio Grande do Sul, aí ele vai ficar longe de mim. Não estou triste, porque a gente não pode vender nada triste, chateado, mas assim, gosto muito do carro, cuidei dele, fiz bastante coisa legal com ele, curti muito esse carro o tempo que eu fiquei, mas vendi por uma boa causa, comprei um novo carro, uma nova lasanha, algumas pessoas já sabem, sabor é um negócio, mas isso é uma outra história para um outro vídeo. Deixa eu trabalhar aqui que tem bastante coisa para fazer, deixar ele prontinho para pôr no dinamômetro.
Caramba, tiozão. Ficou no padrão aqui, hein? Quase pronto, mano. No Mais um padrãozinho. chicotão. Mexeu bastante nesse aí? Não, cara, pode falar a verdade, não, porque a elétrica desse carro não foi eu que fiz. Sim. Eu já comprei ele com a injeção que ele tinha, então eu nunca tinha mexido. E pra te falar a verdade, acho que é o primeiro argentino, o primeiro CVL que eu faço a elétrica. Acho que eu nunca tinha feito, não. Já mexi bastante carro assim, mas elétrica é a primeira vez que eu faço. Bom, as 4 bobinas do G6, como eu disse, 4 bicos Deco 80, sensor TPS que precisa fazer uma adaptaçãozinha, já estava feita, tá legalzinho, Bom. beleza. Sensor de pressão de combustível, PS10, pressão PS10. de óleo lá embaixo, De óleo. temperatura do ar tá aqui atrás, então tudo certinho. Coloquei a caixa de fusíveis e relé Olha aqui só, do lado bem da bateria, escondidinho. quietinho, um lugar legal, então fica fácil também, Ficou bem fácil clean, né? acesso. Ficou bem limpinho, né? Bem limpinho. Ficou bem muito montadinho. Bom, finalizar agora alguns detalhezinhos de mangueira de água, algumas coisas assim, que eu também mexi. E fazer uma troquinha de óleo, né? Opa, Vamos usar colocar aquele padrãozinho Motul, Vamos colocar aquele Classic, que era dos carros mais antigos mesmo? aquela É pra esse lata, tipo né? de motor, Bem né? legal, né? Depois bom, tem que sim. guardar a lata, é muito legal. É legal a Colocar lata. na estante. Muito da hora. Bom, parte elétrica externa, que é a parte de fora do motor, tá pronta. Acredito que não falta nada, tudo certinho, tudo colocado. Falta fazer a parte interna do carro ainda, finalizar a ligação de poste-chave, tudo isso lá dentro. Mas antes disso, vamos deixar essa parte de fora aqui pronta. Colocar pressurização depois que o carro pegar, às vezes precisa ajudar na partida de alguma coisa. Primeira partida sabe como é. Mas vamos colocar óleo, vamos trocar o óleo dele, filtro e óleo. Colocar um motulzinho aí, que esse carro merece. Você sabe que ele é girador, né? Girador, gira 8.000, né? 8.000 RPM. Original, tá? Isso. Cabeçote original, válvula, comando, Mola. tudo original. É isso aí, é uma Tudo característica desse motor CVL. E é um cabeçote assim, ó, pequenininho, você pô, fala assim, pô, velho, como que isso aqui gira 8.000? Mas assim, o pistão é grande e o curso do virabequim é pequeno e a biela é pequena também. Então isso propicia ele a ser um motor girador. Mas vira 8.000 RPM, fica legal. Nossa. E eu lembrei de uma coisa agora, né? A gente passou um CVL aqui outro dia. Verdade. Né? O azulzinho do Lucas. Lucas Fontana veio aqui, passou, Eu tá não lá lembro no... quanto de pressão que veio. Ah, acho que ele tava andando com 1,5, eu acho. 1,5? É, 1,2, eu acho, veio 200 de roda. É mesmo? Com cabeçote original também. Bom, então já temos uma meta aqui pra gente ter que bater, né? Tem que ficar 1,2, sempre 200 de um pouquinho roda. mais. Se eu não me engano, foi isso. Bom, vamos lá então. Vamos deixar a parte lubrificante pronta. Sim. Pra eu ir lá pra dentro e terminar pra gente poder dar a partida e ver como é que vai ficar esse carro agora com a injeçãozinha nova. Bom, vai ficar tinindo.